tertúlia. O meu boa tarde a todos. Hoje é dia 16 de agosto de 2014, sábado. Esse é o verbete de número 3116. Ele tem 5 páginas, 43 logias e 16 máximos. O tema é gravitação universal dentro da especialidade cosmologia. Quem fez o verbete com muito critério, o professor Gustavo de Carvalho. Ele é bacharel em Geografia, natural de Jaboticabal, em São Paulo, mestre em Física Aplicada, voluntário da Conscienciologia desde 2013, tenepsista desde esse ano, e é autor de um livro em inglês, Efficiency in Sugar Crop, de 2010. Então vamos lá, definição. A gravitação universal é a lei fundamental do universo físico, responsável pela ordem das coexistências através da atração, definida enquanto força na qual o efeito básico é a atratividade recíproca dos corpos dotados de massa, cuja intensidade está em razão direta com a quantidade de matéria inversamente proporcional ao quadrado das distâncias entre eles. O holopensene pessoal da cosmologia, a evolúcio-pensenidade, a gravitação enquanto teoria ainda incompleta e obscura, a força gravitacional atuando na calibragem e coesão do macrocosmos, a força fundamental modeladora das estruturas geomorfológicas e geológicas dos planetas, o efeito da força gravitacional no movimento das marés, a força de maré enquanto efeito secundário da força gravitacional, a dependência dos fenômenos terrestres do campo gravitacional, a gravitação enquanto força aglutinadora dos gases, formando as atmosferas planetárias possibilitadoras da vida biológica, e a gravitação na formação da pressão atmosférica e dos fenômenos meteorológicos. E por aí vai, são 29 linhas aqui na fatologia. Em parafatologia, nós temos a gravitação enquanto elemento coadjuvante da fixação das comunexes paratroposféricas, as exoprojeções comprovando a atuação relativa da gravitação sobre os veículos de manifestação da consciência, as sincronicidades cósmicas, a hipótese de manipulação da força gravitacional realizada por consciência livre. Além disso, na página 15, em argumentologia, no tópico pesquisologia, ele traz aqui 5 princípios paradigmáticos expostos em ordem cronológica. Vale a pena olhar isso aqui. E na acabativa, na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos autoconscientização cosmológica, conceito cósmico, cosmopensenização, cosmovisiologia e medida interplanetária. A gravitação universal é a força fundamental, o megamecanismo do cosmos, atuante no equilíbrio, coesão e harmonia do processo de construção e destruição de mundos e das galáxias. Você já refletiu a respeito da gravitação universal? Já ponderou sobre a possibilidade dela enquanto ponta do iceberg do exomecanismo controlado por consciência livre? Na bibliografia específica, ele traz 7 fontes e na webgrafia uma referência. Na mega-análise da equipe da Encyclosapiens, nós temos força, atração, harmonia, equilíbrio, cosmos, espaço, tempo, galáxias, microcosmo, macrocosmo, megamecanismo, cosmovisiologia, fenomenologia, intrafisicologia, gravitaciologia, cosmonáutica, astronomia, cosmologia, astrofísica e geologia. Questionamentos. Gustavo, antes dos questionamentos, seria bom você dar uma palhinha, uma geral do que te motivou para escrever esse verbete. Você trabalha com isso, você se interessa? Como que você se inspirou para fazer esse trabalho? Espera um pouquinho que vai, agora vai. Agora vai? Isso. Certo.
A inspiração para esse verbete, especificamente, foi o ano passado, quando eu estive aqui em novembro, e assistindo a uma mini tertúlia, eu me lembro do professor Valdo comentar sobre a questão da gravitação. E como eu sempre tive muita afinidade com o estudo da cosmologia, né? Apesar da minha formação da graduação ser como geógrafo, mas a geografia, a gente tem que lembrar que ela partiu de Alexander von Humboldt, de um livro chamado Cosmos. Então, a geografia ela sempre foi uma ciência que quis, né, estudar os processos cósmicos, mais especificamente, ela acabou se especializando nos processos, né, terrestres. Então, a gravitação sempre foi um assunto que me chamou muita atenção, porque dentro da geografia, estudando, nós percebemos que a gravitação está presente em praticamente todos os fenômenos físicos. Ok. Em Fatologia, página 12, primeira linha, poderia explicar a gravitação enquanto teoria ainda incompleta e obscura? O que ainda falta de explicação e de aprofundamentos? Bom, esse problema de explicação da gravitação, isso, na realidade, dentro da física atual, é um dos maiores problemas que os físicos têm, porque se conhece os efeitos, né? Nós conhecemos os efeitos da gravitação. Nós conhecemos que ela atrai, até tem a lei de Newton, né, que descreve como é que essa atração ela ocorre dentro dos corpos celestes. Mas nós não sabemos a origem disso. Nós não temos ideia da origem disso. Existem várias proposições sobre o que causa a gravitação, o que causa essa atração. Por que matéria atrai matéria? É isso que está se buscando. E hoje isso é um tema de debate muito fervoroso dentro da física, principalmente porque as duas teorias, né, principais da física, os dois paradigmas principais da física, que é a física de Einstein, né, relatividade, e a mecânica quântica, essas duas teorias elas não têm, digamos assim, elas não estão unidas. Elas não têm os mesmos princípios. Eu não posso aplicar, por exemplo, problemas gravitacionais dentro da mecânica quântica. E como eu não posso aplicar questões quânticas dentro de fenômenos gravitacionais? Ainda na Fatologia, oitava linha, como os movimentos gravitacionais de massa causam tragédias no sul e no sudeste brasileiro? O que podemos esperar para o futuro próximo? Bom, esse é um problema sério, né, para todas as pessoas que já estudaram alguma coisa relacionada a ciências ambientais, percebe isso, que o ambiente, né, o nosso meio ambiente, ele é um sistema que está em equilíbrio. Quando eu mexo num elemento desse equilíbrio, esse sistema ele tende a buscar um novo equilíbrio. Então, por exemplo, quando eu mexo, né, numa encosta, quando eu tiro a cobertura vegetal dessa encosta, eu estou mexendo nesse equilíbrio. E o que acontece? O sistema ambiental ele vai buscar um novo patamar de equilíbrio. E nesse ajuste existem os escorregamentos, né? Escorregamentos de encostas. Né? E existe, às vezes, a desestruturação da própria vertente, que é aquela parte, né, do relevo inclinada, e onde eu tenho a tendência da deposição de dejetos de massa, né? Às vezes de pedra e de solo, para dentro do curso d'água. E isso é causado, né, porque existe uma força, e é a força gravitacional, por trás disso, né? Ou seja, o objeto está ali porque ele tem uma energia potencial. A partir do momento que a resistência a essa energia potencial gravitacional, né, que ela é uma força vetorial, e o sentido dela é para o centro da Terra, ou seja, para baixo, por isso que as coisas caem para baixo. Traduzindo em bom português, né? Isso. O que acontece? Quando essas estruturas elas perdem
Elas perdem resistência. a sustentação delas, elas acabam. Agora, o problema que eu vejo para o futuro seria relacionado à questão do desenvolvimento sustentável. Né? Hoje nós temos uma compreensão muito melhor da questão ambiental, uma compreensão que não se existia antes da década de 70, quando teve na década de 70 a Convenção de Estocolmo, na Suécia, que foi o primeiro lugar onde se discutiu seriamente essa questão da sustentabilidade. Então, ela é totalmente ligada a essa questão da sustentabilidade, do reflorestamento, de nós não mexermos, não alterarmos, né, os geossistemas, né, os ecossistemas, mais ou menos por aí. Em Fatologia, página 12, 13ª linha, poderia esclarecer sobre a matemática das esferas de Bernhard Riemann? Não sei se é assim que ficou. Bernhard Riemann. Riemann. Isso. Ainda está em voga atualmente? Sim, claro. Na verdade, está faltando um N aí, né? São 2 N's no final. Depois tem que colocar para corrigir. Mas, sim, Bernhard Riemann foi um matemático, germânico, né? Um matemático alemão, que, inclusive, ele dessomou muito cedo, com 36 anos de idade. E ele propôs, né, um estudo da geometria baseado na questão de esferas. Porque nós sabemos que a geometria, nós conhecemos a geometria plana, mas não o funcionamento da geometria mais ligada à esfera. E o que acontece? Ele descobriu uma teoria chamada tensor métrico, né? E essa teoria dele, do tensor métrico, foi que deu a base matemática, a base formal para a teoria da relatividade do Einstein. Então, quando Einstein criou a relatividade, ele precisava, né, de uma matemática que sustentasse aquilo, que sustentasse aquela teoria. E ele procurou em tudo quanto era lugar, porque ele mesmo confessava: eu não sou bom em matemática. E um amigo dele, por acaso, achou um livro do Riemann sobre, especificamente, a teoria dos tensores métricos. E ela serviu. Então, na realidade, como a própria teoria da relatividade ela não enxerga o espaço como se fosse uma coisa, digamos, plana, né? O espaço não é isso, o espaço ele pode ser distorcido, ele pode ser empenado, existe curvatura. Para se estudar essas curvaturas, é necessário uma matemática adequada, e essa matemática é exatamente a matemática do Bernhard Riemann, é totalmente usado hoje em dia. Professor Gustavo, por favor, faça um cotejo quanto à velocidade do planeta e sua força gravitacional, variando para mais ou para menos. Quais os efeitos? Você ou algum conhecido já fez uma exoprojeção até o Mar da Tranquilidade na Lua e confirmou a existência do módulo lunar de Apolo 11? Da Apolo 11? Bom, respondendo à primeira pergunta, na realidade, a velocidade ela é uma equivalente da gravitação. A velocidade não, a aceleração ela é uma equivalente da gravitação. Então, por exemplo, nós temos, quando você quer simular a gravitação, você coloca uma pessoa num corpo e acelera aquele corpo, que são aqueles testes, né, que o pessoal faz na NASA, na gravidade 1G, 2G, 3Gs. Agora, para alterar, né, a velocidade da Terra, tem que ter, né, algum centro gravitacional para isso, ou tanto para acelerar ou para diminuir a aceleração, né, desse deslocamento que a Terra está no espaço, porque ela não está estática, né, ela na realidade um equilíbrio seria assim, apesar de ser um processo dinâmico, existem forças que estão em equilíbrio ou não é isso? Para alterar isso, teria que ter um outro corpo chegando para mudar. Eles estão medindo isso agora. Por exemplo, a crença que se existe dentro do meio científico é que quando a Terra ela chega a um certo ponto de um movimento, agora eu esqueci o nome desse movimento, a Terra começa a se aproximar de um campo gravitacional de um aglomerado galáctico. E quando a Terra se aproxima desse campo gravitacional, certo? Existe uma tendência principalmente os bólidos que estão no cinturão, naquele cinturão
que está no sistema solar, de ser lançados esses bólidos em direção ao Sol, especificamente algum deles colidindo com a Terra, o que explicaria, por exemplo, a extinção dos dinossauros. Né? Mas estudo ainda é hipótese, estão tentando estudar, ver qual a relação, que é a questão da estrela da morte, né? Que às vezes o meio científico divulga sobre isso. Então, para nós sabermos sobre a velocidade que a Terra está viajando no espaço, esse tipo de coisa, nós teríamos que conhecer quais são todos os campos gravitacionais que estão atuando na Terra. É isso. E agora, a segunda pergunta, não, eu não tive exoprojeção para a Lua, né? E eu conheço uma pessoa que disse para mim que teve uma exoprojeção para a Lua, mas não... Deve ser esse que fez a pergunta, não? Essa pessoa, eu acho que não, mas essa pessoa disse que a Lua é um ambiente energeticamente morto. Eu concordo, eu acho que sim, a Lua é um pedaço de pedra morto, né, que está lá, mas tem uma função muito grande sobre a Terra, no processo de vida, em vários processos. Né? Deve ter com CX lá também, né? Pode ser. Por hipótese, né? Ao professor Gustavo Carvalho, Fatologia, página 13, segunda linha. Poderia desenvolver a força gravitacional atuando na calibragem e coesão do macrocosmos? Sim. Bom, o universo ele é composto por um jogo de forças. Né? Ele é composto por também um vasto conjunto de corpos, né? E a gravidade é o quê? A gravidade ela coloca esses corpos em um certo tipo de funcionamento, funcionando como se fosse um mecanismo. Então, assim, de uma forma bem grosseira, nós poderíamos dizer que o universo ele funciona como se fosse um relógio, esses corpos grandes, né? Por exemplo, estrelas, planetas, bólidos e luas, esse tipo de coisa. E a gravidade, ela atua exatamente pondo esse sistema todo para funcionar. Então, ela calibra esse sistema. Né? Então, por exemplo, quando nós temos, né, vamos supor, no processo de formação do sistema solar. Quando se formou o sistema solar, se criou ali um jogo gravitacional, e esse jogo gravitacional permitiu, né, nós termos um sistema igual nós temos hoje, com os planetas e as suas órbitas. Então, por exemplo, a gravidade, ela define essas órbitas. Ela define o movimento de translação, de rotação. Ela define todos esses movimentos, ou seja, ela calibra, ela ajusta esse mecanismo cósmico. Certo? Patologia, décima linha. Poderia explicar o hipercolapso gravitacional das estrelas gigantes e velhas, originando as supernovas e buracos negros, que é a hipergravidade? Sim. Bom, na astronomia e na cosmologia, né, no estudo particularmente nos estudos das estrelas, eles perceberam que os astros eles têm um tempo de vida. Né? Eles têm nascimento e morte. Ou seja, ele tem um período de formação e um período depois de desagregação dos seus componentes. E o que ocorre é o seguinte, existe, né, quando, por exemplo, nós temos uma radiação saindo do Sol, essa radiação ela é fruto de um processo chamado de fusão nuclear, basicamente fusão do hidrogênio e do hélio, né, dos gases leves. Existe um escape dessa radiação, ou seja, esse escape é quando um corpo ele consegue sair do campo gravitacional de um outro corpo. Então, por exemplo, quando a humanidade mandou, né, os primeiros homens lá para a Lua, aquele foguete ele teve que atingir uma força e uma velocidade superior à da atração que a Terra exercia. Então, nós temos aí a velocidade de escape, que é aquela velocidade suficientemente grande para tirar, né, um corpo de um determinado planeta ou de um corpo celeste. O que ocorre é o seguinte, chega a um certo ponto que as estrelas elas estão ejetando material, né? O Sol, por exemplo, ele está jogando matéria no espaço, né? Porque muitas dessas radiações elas têm micropartículas pesadas. Então, você tem uma ejeção de material no espaço. Chega a um certo ponto que
a estrela ela perde massa, mas esses corpos não têm mais aquela velocidade para conseguir escapar. A radiação não consegue mais fazer com que a estrela perca massa. E o que acontece? Como não consegue mais perder massa, ela entra em colapso. Ela fica supermassiva. Né? O que significa isso? Significa que a densidade começa a aumentar. Né? Que a densidade? A densidade é a quantidade de matéria por volume. Então, essa densidade chega a ser tão grande, tão grande, tão grande, que nós temos alguns fenômenos físicos que começam a ocorrer. Certo? Como, por exemplo, um fenômeno do empacotamento dos átomos. Eles começam a ficar muito massivos. Chega a um certo ponto onde as próprias partículas subatômicas elas começam a se aproximar demais do núcleo. E o átomo em si começa a ficar muito mais denso. Então, essas estrelas massivas, dependendo do tamanho dela, de muitos outros fatores, né, ela vai chegar no momento de ter uma explosão, né, e nessa explosão ela vai consumir, com porventura, qualquer planeta que tiver ligado àquele sistema, e ela vai começar a se retrair e vai se transformar numa estrela menor, que aí eu coloquei, né, das anãs. Mas, se esse processo for realmente muito grande, né, for grande demais, esse colapso vai ser tão forte que, ao invés de eu ter uma anã, eu vou ter um buraco negro. Aí que as leis da física, como a gente conhece, começam a dar problema. Muda. Parafatologia, quarta linha, página 13. Poderia comentar a hipótese de manipulação da força gravitacional realizada por consciência livre? Por acaso você está assistindo o seriado Cosmos, Odisseia no Espaço? Poderia comentar? Seriado Cosmos, eu não sei se... acho que tem um novo, né, que eles estão fazendo. Tem o do Carl Sagan e acho que agora estão... Não, eu assisti o do Carl Sagan. Parece que esse novo é bem interessante também. Sim, é um processo que, quando eu escrevi esse verbete, eu pensei num processo de escala, né? Uma escala assistencial. Então, por exemplo, se nós temos, né, vamos colocar que a Consex Livre, ela atua sobre escolas planetárias, escolas evolutivas planetárias. Se ela consegue atuar sobre escolas evolutivas planetárias, né, sobre planetas, significa que ela domina, né, ou ela sabe lidar com os mecanismos que atuam nesses planetas. No caso, por exemplo, a gravitação é o mecanismo fundamental que atua no planeta Terra. Então, a compreensão, né, e a compreensão dessa lei fundamental, e às vezes eu acredito que as consciências livres sabem manipular, ou seja, sabem lidar com isso, sabem fazer, igual foi colocado ali atrás, a calibragem. Então, nós desconfiamos por causa da escala crescente que nós temos, né, de fenômeno. Ou seja, é uma assistência máxima. Né, você assistir um planeta inteiro, você precisa conhecer as leis que estão atuando nesse planeta. Então, é uma escala assistencial ascendente, assim que eu pensei. A gente pode fazer um paralelo também com a condição do holossoma, né? Que esses corpos que nós conhecemos aqui, como ela não dispõe mais, significa que ela superou justamente essas leis, né? Porque a gente, querendo ou não, está determinado a ressomar, a ter determinados corpos. Quando você supera isso pela cosmoética, pelo conhecimento, pela assistencialidade, de algum modo você está, né, comprovando que você, de fato, superou essas leis. Né? Quer falar, Ulisses? Oi, Gustavo. Parabéns aí pelo verbete. Obrigado. Né? Olha, eu tenho aqui uma série de questões, mas que eu vou fazer aos poucos. Eu pensei até que numa ordem didática para fazer devagar. Não vou fazer tudo de uma vez, não. Né? Acho que o foco que eu queria chegar lá, mais para frente, é em relação ao esclarecimento extrafísico, assim, as tarefas assistenciais extrafísicas, por conta do esclarecimento da antigravidade extrafísica. Ok, mas para começar, o que você poderia falar aqui do que você está trazendo da teoria da antigravidade, né, do Eugênio
Podklemov. Bom, essa teoria, que ela é muito mais... Na teoriologia, né? Na verdade, ela é uma hipótese, na realidade, né? É uma teoria, mas que ela tem força mais de hipótese. Esse autor que começou a ventilar esse assunto da antigravidade, ele era um experimental. Então, ele não era um teórico, certo? E ele cogitou sobre a questão da antigravidade. Então, basicamente, nós aprendemos, né, desde lá da física clássica newtoniana, de que toda ação tem uma reação, de que toda força tem uma contraforça, são sempre aos pares. Mas, em relação à antigravidade, ela ainda está sendo estudada. Consegue-se produzir antigravidade, mas usando elementos, né, como, por exemplo, campos magnéticos, campos eletromagnéticos. É uma coisa mais de laboratório. Mas existe também, né, a questão da antigravidade dentro do próprio parapsiquismo. Nós sabemos que ao longo da história, nós tivemos, né, alguns parapsíquicos, alguns médiums, que eles conseguiam, por exemplo, fazer uma levitação. Eles conseguiam transportar objetos. Ou seja, se eles conseguem fazer isso significa que, de alguma forma, eles estão produzindo uma anulação do efeito gravitacional. De alguma forma, eles estão alterando o campo gravitacional naquele local. Talvez, eu penso assim, que eu cheguei a ler alguns artigos, né, a respeito disso. O mais provável é que, isso é uma hipótese que eu coloco, via a ectoplasmia, se consegue fazer uma espécie de escudo contra o efeito gravitacional. Aí que nós temos a questão da levitação, a questão da antigravidade. Existem algumas teorias que sugerem que tem até a ver com isso, né? Que o magnetismo é capaz de anular a força da gravidade, sendo este um dos princípios utilizados pelos discos voadores de consciências extraterrestres. Gostaria de saber se o verbetógrafo já viu algo sobre isso e se pode existir alguma coerência nessas teorias. Bom, dentro da bibliografia que foi citada aqui, tem no primeiro nome lá, tem citado Bruce Ketty. Bruce Ketty foi uma personalidade, né, que viveu naquele país próximo à Austrália, Nova Zelândia, e ele era militar, ele era da aeronáutica, e ele presenciou, né, o aparecimento de UFOs, né, objetos voadores não identificados, e ele começou a estudar aquilo e começou a trabalhar o estudo de uma relação entre o aparecimento desses objetos não identificados com a questão do padrão geométrico dos locais onde eles aparecem. Ele tentou estabelecer uma relação, né, se existia uma relação geométrica com os locais de aparecimento. Então ele publicou uma série de livros, né, intitulado Harmonics, que faz esse estudo. E a partir disso, a partir desse estudo, muitas outras pessoas começaram a estudar a questão do como se produzir um motor antigravitacional, né? Como é que se produzir um motor para vencer a gravidade, né? Sendo um processo diferente do que nós temos hoje, que seria motor a propulsão por foguetes. Então, na realidade, a própria NASA, nos Estados Unidos, já tentou alguns experimentos com veículos, né, que levitassem. Mas todos eles assim levou a resultados assim desastrosos. E na realidade, em laboratório se tem a produção da levitação em objetos usando campo magnético,
né, e outros tipos de campo. Mas ainda é muito experimental, né? Agora, uma hipótese que nós temos muito forte em relação à questão ufológica é se realmente esses objetos são, né, objetos não voadores identificados. Porque, assim como uma Consim, ela consegue levitar, né, às vezes ela consegue fazer o transporte de um objeto, por que uma Consim ou Consciex não estaria, às vezes, ali transportando um objeto? Essa seria a pergunta. Agora, tem uma coisa mais interessante sobre isso. Se nós temos uma civilização evoluída o suficiente, né, para poder construir um motor antigravitacional, para poder cruzar o espaço, né, eu acho que é muito óbvio que se eles estão nesse grau evolutivo, eles também têm grau evolutivo, por exemplo, para exoprojeções, né, para aquelas projeções em grupos, para paravisitações, esse tipo de coisa. Então, não teria muito sentido eles retrocederem para objetos físicos para fazer visitações. É uma coisa meio contraditória isso. Interessante. E até porque deve ter vários níveis, né, também nesse povo. Né? Sim. Em teoriologia, último item, qual a explicação da teoria dos buracos de minhocas, criadas por Hiller, né? Essa teoria é que explicaria o aparecimento e desaparecimento abrupto dos discos voadores e que ocorre no interior dos buracos negros? Bom, nós nunca vimos, né, nunca foi relatado ou observado um objeto voador se dirigir a um buraco de minhoca. Né? Eu acho que eu não me lembro de ter algum relato científico a esse respeito. Mas essa teoria do buraco de minhoca, sim, ela é interessante, né? Ela seria uma espécie de portal, né? de atalho para você atravessar o cosmos, uma espécie de um shortcut, né? De um atalho. Ela é uma teoria muito interessante, sim. Mas ainda precisa de muito estudo, porque talvez a nossa compreensão que nós temos dela não seja, né, aquela compreensão que realmente nós podemos saber o porquê que ela existe, se existe, né, primeira pergunta, se existe esses buracos de minhoca, por que eles existem, né? Então, por exemplo, uma das especulações é de que quando um objeto passa por um buraco negro, ele entra no buraco de minhoca, ele entra nesses atalhos cósmicos. Mas, né, eu acho que tem muitas questões envolvidas nisso, nessa discussão de buraco de minhoca. Por exemplo, nós estamos falando do quê? Do universo, sim. Mas de que dimensão? Da física, dentro da própria dimensão física? Ou da dimensão física para extrafísica? Certo? Então, é muito vasto isso. Nós temos que ver como isso funciona, mas isso é muito complexo. É muito difícil estabelecer, né, uma relação dentro disso aí. Teoriologia, sétima linha, do que trata a teoria M? De Edward Witten. A teoria M é mais uma tentativa, né, de se estabelecer uma teoria unificada, ou seja, uma teoria única que explicaria todos os fenômenos cosmológicos, né, todos os fenômenos físicos, todos os fenômenos no universo. Essa teoria definitiva, né, lembramos que seria uma teoria definitiva para a dimensão física, certo? Então, o que acontece? Desde Einstein, ou muito antes dele, se busca, né, uma teoria definitiva. Mas a física chegou a um impasse de que uma parte dos fenômenos é explicado pela relatividade, a outra parte é explicado pela mecânica quântica, né? Mas, porém, as duas teorias não são conciliáveis. Elas não se complementam, certo? Não se complementam. Então, aí surgiu outras teorias para tentar chegar à teoria unificada. Uma delas foi a teoria das supercordas. Só que a teoria das supercordas, ela tem várias versões. Uma das versões finais da teoria da supercorda é exatamente a teoria M. Seria a teoria, esse M vem de mater, mãe.
Em parafotologia, primeira linha, a gravitação enquanto elemento coadjuvante da fixação das comunexes paratroposféricas. Poderia comentar? Bom, a gravitação ela tem efeito, até onde nós conhecemos, para matéria, certo? Ela atua na matéria. E dentro da evolução consciencial, nós sabemos que as consciências, quanto menos evolução ela tem, mais próxima ela está da matéria. Então, as comunexas, as comunidades extrafísicas, né, com menos evolução, ainda num nível primitivo de evolução, está mais próximo, né, da matéria, e essa matéria ela está agregada pela gravitação, que é o centro de massa do planeta. Então, nós temos, né, a humanidade, que está na matéria, ela está fixada no planeta através da gravidade, né? E nós temos, acima da humanidade, essas comunidades extrafísicas de consciex, ainda em estágios primários de evolução, acompanhando a humanidade física, fazendo companhia para a gente aqui. Queiramos ou não, gostemos ou não da companhia deles. Devido à força gravitacional ou estado consciencial? Seu estado consciencial. Ou ambos, né? Não, mas é o estado consciencial. Condicionamento, né, que gera o estado consciencial. Sim, o condicionamento. É a questão do grande Maya, né? Da grande ilusão, Entendi. que é a matéria. Eu gostaria que você comentasse na neossinapsologia os dois últimos itens, as neossinapses para a compreensão da coesão do cosmos e também da compreensão do equilíbrio das forças cósmicas. Bom, essa neossinapse, ela está relacionada à questão da cosmovisiologia. Não dá para separar. Então, nós precisamos de neossinapses para tentar compreender as coisas de uma forma mais ampla. Isso seria a cosmovisiologia. E não só a questão da gravitação, né, ajuda essa compreensão da cosmovisiologia, o estudo cosmológico, o estudo da astronomia, da astrofísica, mas nós temos também, né, que compreender o universo externo a nós, né, esse universo físico externo a nós, e o universo interno a nós, que seria a nossa consciencialidade. Então, a cosmovisiologia ela seria isso. Então, nós teríamos aí as duas partes, o externo e o interno, o macro e o micro. Né? Esses pares são necessários para a cosmovisiologia. Basicamente isso. Nós não podemos simplesmente voltarmos para dentro de nós, estudarmos a nossa parafisiologia, a nossa personalidade, isso, aquilo apenas. Mas nós temos que conhecer também esse cenário, essa escola evolutiva onde nós estamos inseridos, certo? Nós temos que fazer, a gente tem que casar as duas coisas, casar o macro com o micro, para poder chegar na cosmovisiologia. Minha pergunta vem um pouco em função do que a colega falou. Queria saber se existe alguma correlação entre a gravidade e a afinidade consciencial das pessoas. Não sei se essa pergunta é muito... Não, mas eu ia embarcar nesse, deve estar no ar aqui. É que assim, conversar com o Gustavo dá uma sensação de falar, caramba, eu não entendo nada, né? Então assim, a gente não sabe até que ponto que a pergunta é tão muito sem noção. É interessante, a extrapolação, o processo pensênico tem força. Sim. E você tem as afinidades dentro disso. Então, como é que fica essa força? Porque, querendo ou não, tem as vidas, as pessoas vão se agrupando também. Tem um processo de atração, que não é bem da gravidade, propriamente dito, mas existe essa força. Né? Então, seria bom ele falar sobre essa correlação. A lógica me diz que existe uma relação gigantesca entre essas duas coisas. Mas, ao mesmo tempo, o entendimento, a compreensão, a relação da atração, desses princípios, né, de atração gravitacional com a questão
da consciência, né, das nossas afinidades, eu acho que isso ainda é um assunto que está muito além da nossa atual compreensão. Né? Isso ainda é muito número, ou seja, isso ainda está muito acima de onde a gente pode chegar. Né? Eu, pelo menos, penso assim. Porque, de alguma forma, essas leis ainda nos prendem, né? Que é o que você falou. O Serenão já conseguiu superar isso e consegue dominar isso até o ponto de, né, de ter o domínio de um planeta, das energias, de tudo. Né? Então, principalmente. É um paradoxo, né? Porque, ao mesmo tempo que o Serenão se desprendeu de todos esses processos, né, de afinidade, principalmente os patológicos, ao mesmo tempo ele se predispõe a fazer uma assistência profunda a todas essas consciências. Então, é um paradoxo muito interessante esse. É o que você comentou de fora e dentro. Exatamente. Quer dizer, a mesma coisa escala, né? Muita evolução, mas volta para fazer, às vezes, coisas... É o caminho do meio. Aparentemente basal. Né? Talvez esse seja o maior desafio, né? A gente poder estar fazendo essa relação, não sei se existe como fazer isso, mas estar sempre fazendo esses links, né, para poder estar extrapolando, né, que é o que você falou. Claro. Mas tem muito a ver com o passado também, a gente fala muito isso, quer dizer, caminha para frente, tem acesso ao passado, isso ajuda, dá uma cosmovisão holobiográfica, a pessoa caminha mais ainda para ajudar mais pessoas que têm a ver com esse passado, então sempre Isso esse é outro movimento, paradoxo. vai e volta, vai e volta. Porque, às vezes, a pessoa acessa o passado e ela se prende mais ainda. Perfeito. Se não tiver cuidado, ela quer repetir aquilo. E eu acho que é o que acontece com a maioria dos cientistas, né? Eles abrem muito o processo, né, macro, e aí o micro fica, né, segundo plano. Em segundo O paradigma consciencial ele é muito interessante por causa disso. Ele sai dessa visão, dessa linearidade das coisas, que seria a monovisão. E ela abre essa visão. Ou seja, esses paradoxos, eles não são contraditórios, ou seja, eles não se contradizem, eles não estão se anulando, certo? Mas eles são extremos que você atinge com um posicionamento. Então, por exemplo, se eu me posicionar de forma negativa a esse passado, eu vou me prender mais a ele. Se eu me posicionar positivamente, eu vou me libertar dele. Isso que é interessante. Em relação com isso, eu queria divulgar aqui o curso acoplamentário com o tema em Seriexologia, em setembro, 19, 20 e 21 de setembro. Eu, o professor Hildo Nilson, a professora Patrícia e o professor Alexandre Nonato seremos os epicons desse curso. O objetivo é exatamente esse, desenvolver o parapsiquismo, mas com esse enfoque mais holobiográfico. Então, estão todos convidados, ainda há vagas. E também queria comentar que já está em fase de final, já está no prelo praticamente, já está sendo mandado para a gráfica, o Léxico de Ortopensatas, que vão ser 2 volumes, 2 tomos do professor Valdo, e há uma promoção que a compra antecipada, a pessoa ganha 20% de desconto, e de R$ 340 vai sair por R$ 272. Então essa promoção ainda está valendo, para quem não sabe, vale a pena. Os centros educacionais do Instituto, para quem não é de Foz, através dos CEAs, né, dos centros educacionais, podem fazer essa aquisição e o livro já está praticamente no forno. Gustavo, são 2 perguntas. Primeiro, você tem uma facilidade muito grande de explicar as coisas complexas. Queria perguntar se você já atua como professor, você tem mestrado. Mas antes disso, eu quero saber, você falou aí uma frase que se a pessoa se apega negativamente ao passado, ela se prende mais ao passado. Se ela tem uma postura positiva em relação ao passado, ela se liberta. Eu acho que poderia desenvolver mais isso. Sim. Bom, isso é um paradoxo, né? Porque, vamos supor, isso tem muito a ver com aquilo que o professor Valdo hoje falou de manhã no Círculo Mental Somático. E eu até anotei, porque é uma coisa extremamente interessante, que foi o seguinte, você, em relação ao passado, você sempre vai ter um processo de vítima ou de algoz. Ou você foi vítima ou você foi algoz. Se você tem um processo negativo, ou você foi vítima ou algoz. São as 2 opções. Né? Aí ele disse que procurou uma terceira opção. Essa terceira opção foi o quê? Não se posicionar nem como vítima, nem como algoz, mas como assistente. Ou seja, assistir essas consciências do passado.
Esse que foi o posicionamento que o professor Valdo tomou. E esse posicionamento foi o que mais marcou, né, as retrovidas dele. Tanto é que saiu agora o livro, né, sobre o Zéfiro, e isso foi muito assim explicativo. Então, esse posicionamento que nós temos em relação ao passado, né, nós sempre pensamos nessas duas alternativas: eu sou culpado ou eu sou vítima, ou eu sou culpado ou eu sou vítima. Aí o professor Valdo falou: não, eu tenho uma terceira opção, ser o assistente, né? Não é fácil, claro, esses processos do passado nossos são muito complexos, são muito difíceis, né? E exige, às vezes, um controle emocional, um controle do psicossoma muito grande, que muitos de nós, às vezes, não temos, e nós escorregamos em várias e várias questões que se repetem. Aí que tem a questão da repetição. Isso também é uma coisa que tem que ser estudada. Essas situações sempre se repetindo. É engraçado que quanto mais elas nos afetam negativamente, mais elas se repetem. Então, a libertação, né, desse passado de forma positiva é através, né, do viés da interassistencialidade. Isso é fato mesmo, que a gente está estudando retrocognição, tem pessoas que já têm a faca e o queijo na mão, Sim. quer dizer, já sabem da onde vieram, da onde que erraram, mas na hora de assumir essa terceira posição, elas se omitem, quer dizer, elas ficam, o medo vem, elas não sabem. Então eu acho que o ideal é, na dúvida, vai lá e tenta ajudar, assiste, vê o que dá, tirar o egão da frente, né? Porque tem muita gente que ainda fica nesse processo de imagem, será que vale a pena? Mas porque ela pensa assim, se eu vamos dizer assim, atrelar a esse holopensene mais negativo do passado, o que vão pensar de mim? Então, se ainda há essa preocupação muito grande com o ego, a pessoa não entra na terceira opinião, na terceira posição. Eu queria só aproveitar seu gancho e falar desse livro, ó. Saiu hoje, foi lançado no Círculo Mental Somático, da professora Mabel Teles, Zéfiro, a para-identidade intermissiva de Valdo Vieira. Então, esse livro aqui dá uma panorâmica holobiográfica sobre Zéfiro, que é a para-identidade intermissiva do professor Valdo. Ele é bem interessante, esse livro. Eu já vi uma versão inicial dele, tem várias fotos, inclusive fotos coloridas, tem um pouco da própria história dessa atual vida, e vale a pena. A Consecutivos, que é a 6C, que a gente está trabalhando, vai usufruir muito desse livro. Por quê? Como o professor Valdo é o atrator ressomático, né, que lançou as ideias da Conscienciologia nessa dimensão e preparou esse ambiente extrafisicamente através de assistência ao longo aí dos séculos mais recentes, muitos de nós temos íntima relação com essa história. Então, ao lermos essa história, isso pode deflagrar retrocognições em função de nós eventualmente termos participado de alguns momentos que ela cita aqui. Então, vale a pena a gente pontuar o lançamento desse livro, que para mim é um marco dentro da história grupal da Conscienciologia. Agora, outra coisa, uma pergunta aqui. Primeiramente, gostaria de... Pedro, é só acrescentar alguma coisa? Ah, perdão. Desculpa Pode interromper. Gustavo, escrever este verbete pode ser considerado para você essa terceira posição? Sim. Sim, foi a reflexão que eu tive de manhã, hoje, no Ciclo Mental Somático. Não é à toa que você está nesse contexto. Sim, aí. são as sincronias, né? E você pode contar, assim, expressar alguma experiência que você teve com o verbete? Bom, o verbete, eu escrevi ele o ano passado, e eu escrevi ele em muito pouco tempo, mas foi um posicionamento que eu tive, né? Eu estava num lugar e muitas pessoas, né, queriam escrever verbete, e eu me posicionei, falei, não, eu vou escrever. Depois que eu me posicionei para escrever esse verbete, e eu escrevi ele, eu comecei... parece que muitas portas na minha vida começaram a se abrir. Eu vim para Foz, depois que eu escrevi, eu vim para Foz aqui em novembro, e aqui eu comecei a ter vários contatos aqui em Foz, e, enfim, ele começou a abrir, parece que o meu caminho evolutivo.
as coisas começaram a funcionar depois da escrita desse verbete, né? Não da defesa dele, a defesa está sendo feita hoje, mas a escrita dele provavelmente faz acho que foi em junho ou julho do ano passado, né? Então, eu acho assim que ele foi essencial, ele foi uma espécie de decidologia, né? Ou seja, eu vou decidir escrever, se eu vou escrever, certo, as coisas vão mudar. Foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas, exatamente. Seria... Creio que sim. Eu te perguntei no início, não ficou bem claro, mas você tem esse tema mais na condição de hobby ou profissionalmente também você dá aula? Sim, eu dou aula. Dá aula de geografia de modo geral? Não, eu dou aula, atualmente eu dou aula de estatística, né? Dou aula de matemática e estou dando aula de economia ambiental. Então né? não tem relação direta com a cosmologia, né? Sim, claro. Tem Mas muita então relação. é bom você só pegar esse gancho aí da Pilar para ver de onde vem isso, né? Sim. Desse povo que você listou aqui, por exemplo, tem alguém que você tem mais afinidade, alguma teoria, alguém do passado? Você já ponderou sobre isso? Quem é que você acha que é alguém assim que te chama atenção? Da bibliografia? Dessa listagem que você colocou aqui na página 15, por exemplo, são as hipóteses, tem gente mais recente, mas da história mesmo, da cosmologia, tem alguém que te chama atenção? Bom, sim, dentro da cosmologia não foi citado, mas tem um físico que rivalizou o Isaac Newton, que foi o Leibniz. E na minha graduação eu tive acesso aos livros, né, desse físico. Ele foi rival mesmo do Newton. E é engraçado que os dois chegaram, né, ao cálculo integral, né, derivada integral, ao cálculo diferencial ao mesmo tempo. E eles eram rivais. E é engraçado que, por exemplo, o Newton, ele tinha ele era uma pessoa muito focada no trabalho dele. Agora, o Leibniz, ele já flertava com a questão da interdimensionalidade, com a questão da multidimensionalidade. O Leibniz já flertava com isso, tanto é que ele publicou um livro chamado Monadologia. Monadologia é multidimensionalidade pura. As mônadas, né? Sim. Então, primeiramente, gostaria de parabenizar o verbetógrafo, pois sempre foi um exemplo para Tales na cidade de Monte Aprazível. Esse nome é fora de série, né? Monte Aprazível. Monte Aprazível, claro. Em teoriologia, sexta linha, gostaria que explicasse mais sobre a teoria das supercordas, por favor. Sim. Bom, vou mandar um grande abraço para os meus amigos lá de Monte Aprazível, e especificamente para esse que está me mandando a pergunta. Monte Aprazível apareceu aqui no tertuliário, enfim. Né? Tem muita gente lá em Monte Aprazível que estuda conscienciologia. É uma cidade de 20 mil habitantes. Muito Isso que é interessante, né? Tem um agente atrator lá, viu? Muito, né? Que esse nome ajuda, né? Quando a gente sempre fala, nome tem energia. Certo. Mas vamos lá, supercordas. Os físicos, eles precisavam achar alguma coisa que tentasse casar a relatividade do Einstein com a mecânica quântica, ou seja, o macro com o micro, né? Os corpos celestes, macro, e o micro, que seriam aquelas forças fundamentais, né? Que seriam as pequenas partículas. Bom, então eles viram que dentro de 3 dimensões, essas duas teorias são irreconciliáveis. Mas se nós levássemos essas duas teorias irreconciliáveis para 4 dimensões, 5 dimensões, 11 dimensões, 24 dimensões, então eles viram que se aumentasse as dimensões, essas teorias poderiam começar a ser coerente uma com a outra. Elas poderiam começar a ser complementares e se casarem, né? Seria o seguinte, vamos pensar, que a relatividade seria, vamos supor que
eu vá fazer um prédio. A relatividade seria um prédio puramente de mármore. E a mecânica quântica seria um prédio puramente de madeira, certo? Então seria muito estranho eu ter um prédio de mármore misturado com madeira, né? Então, aí que acontece? Essa teoria das supercordas tentou, né, casar as duas coisas. E o que ela fala? Ela fala o seguinte, que lá no final das contas, né, você vai achando cada vez mais partículas menores, bósons, lépidons, quarks, enfim, toda uma série aí de micropartículas, né, que foram colocadas no modelo né, de Yang-Mills. E lá no final das contas, eu teria como entidade fundamental do universo as cordas, que seriam pequenas cordas. Esse pequena, a gente tem que pensar em uma coisa pequena, multiplicar por bilhões de vezes, multiplicar por bilhões, ou seja, é uma coisa quase que não tem fim, é um limite, né? É um limite tendendo ao muito pequeno. Então, essas cordas unidimensionais, elas vibrariam e elas seriam responsáveis, né, tanto pela matéria como pela energia. Professor Gustavo, em Fatologia, página 13, antepenúltima linha. A ilusão dos seres humanos serem presos ao planeta Terra. A favor, expandir. Sim. E aí tem uma outra questão aqui. Qual o seu conhecimento sobre vidas em outros planetas e a migração entre planetas menos evoluídos e mais evoluídos? Certo. Olha, vou responder a segunda, que é mais fácil. Eu não tenho conhecimento, além do teórico, certo? E além do especulativo, eu não tenho conhecimento prático, ou seja, eu não tenho nenhuma vivência, digamos, com consciências de outros planetas. Eu tive, mas na realidade uma vez eu tive, né, através da clarividência, eu vi um ser que digamos assim, o psicossoma dele não era igual ao nosso. Era humanoide, mas não se parecia com um ser humano. Era um ser muito mais alto, né, com uma simetria corporal muito diferente, com uma pele muito diferente, né, e eu vi ele emitindo energia para mim. Era uma energia muito forte, uma energia laranja, e foi uma coisa que me impressionou muito, né? Então eu não tive, mas eu não tenho vivência, ou seja, isso aí não foi um fenômeno que se repetiu a ponto de eu dizer, não, eu tenho vivência nisso aí. Foi uma coisa extremamente pontual. Bom, mas eu admito, né, que é uma coisa óbvia a existência de vida biológica, igual nós conhecemos aqui, em outros planetas. Isso é uma coisa muito óbvia. E a própria ciência convencional, né, tem uma teoria muito forte sobre isso aí, que eu acho que no futuro daria um bom verbete, né, que é a teoria que diz que existe uma convergência cósmica, uma convergência das leis do universo para favorecer a existência da vida. Gustavo, sobre esse fenômeno... E só um pouquinho, a ilusão dos seres humanos serem presos ao planeta Terra. Sim, a consciência é muito mais do que matéria. A consciência ela é muito maior do que todos esses fenômenos que nós vemos. Por exemplo, quando nós estamos parados, pensando, nós estamos acessando um mundo, certo, que não tem nada a ver com o mundo físico. Não tem nada a ver com o mundo físico. Quando nós acessamos o mental soma, quando nós acessamos nossa cognição, e muitas vezes quando nós acessamos, nós entramos num estado de paz, nós vemos que isso é muito diferente da questão da intrafisicalidade, principalmente com a questão emocional, com a questão psicossomática, né? Então, isso é uma ilusão, porque já diziam os sábios da antiguidade que somos aquilo que pensamos, né? Então, o pensamento, ele é superior à matéria. Aliás, a matéria, ela é
ela é hierarquicamente subordinada ao pensamento, não o contrário. A nossa consciência, ela não é fruto de um jogo de um jogo químico dentro do cérebro. Ela não é fruto, entendeu, de processos dentro dos neurônios. Não. A nossa consciência, ela é fruto dessa nossa capacidade de olhar para o exterior, certo? De interpretar esse exterior e, principalmente, de ter autoconsciência. Ou seja, né, tomando aquela velha frase do Descartes, né, penso, logo existo. Gustavo, sobre o fenômeno que você contou aí, en passant, da consciência alta, emitindo uma energia laranja, qual, assim, a leitura do conteúdo? Qual foi o pensamento que veio para você ali? Como é que você interpretou aquele fato? Seja emocional, seja com... Não importa, claro, qual a ideia que você interpretou, né? Mesmo que seja se você puder abrir para a gente. Olha, a única coisa que eu lembro, né, a única coisa que me veio, que marcou, foi uma espécie de um choque, né? Para não dizer uma estranheza de ver um ser daquele, né? Uma coisa tão diferente que emocionalmente, né, se a pessoa, se ela é despreparada, na época eu não tinha conhecimento nenhum, na época o único livro da Conscienciologia que eu tinha era Projeciologia, e ainda por cima eu estava nos capítulos iniciais, foi um choque, mas esse choque me levou a várias autorreflexões. Essas autorreflexões que começou a mudar na forma como eu enxergava as coisas. Então, eu não consegui captar telepaticamente, eu não consegui captar a ideia daquele ser, mas a visualização dele me causou um choque, certo? E esse choque me levou a autorreflexões. Às vezes o objetivo era exatamente esse, né? Vincar a sua memória, né? Exatamente. Para você ver que tem alguma coisa diferente, isso às vezes vai passar muito tempo para você conseguir. Exatamente. E talvez tenha sido também a cirurgia de destino que o professor Valdo fala. Às vezes um simples fato, isso aqui é tão simples, mas para a consciência ela tem é o ponto de virada, né? Isso é muito sério. Eu acho que a cirurgia de destino mesmo que me ocorreu, aliás, foi muito próximo desse fato aí. Foi que quando eu comecei a ler o Projeciologia, e eu tive uma projeção totalmente lúcida. Aliás, eu posso dizer que o meu estado de lucidez era maior do que o estado da vigília física. E isso foi muito marcante. Isso é horrorível, né? Porque você volta você volta, você volta e sai do ar durante alguns dias ali, né? Eu andava no vazio ali, eu não sabia, porque tudo aquilo, olha só, tudo aquilo que eu acreditava ser realidade, entendeu? Tinha sido colocado no buraco, tinha sido colocado num saco, isso aqui não é nada, né? Aí você tem uma projeção daquela, você consegue ver o sol nascer, você consegue ver o ambiente que você está, você consegue ver objetos que você não tinha visto, mas depois, quando você volta da projeção, você vai lá e vê aqueles objetos. E você começa a ter conexões com várias coisas. Aquilo tudo derruba, é um choque total. Aquilo foi para dizer, olha, não tem nem como hoje, por exemplo, quando se fala em extrafísico, multidimensão, para mim é uma coisa muito tranquila. Mas eu sei que para muitas pessoas não é. E nós temos que respeitar isso. Porque a maioria delas, entendeu, jamais pensou que uma experiência dessa seja possível. Nós temos que respeitar isso. Porque, inclusive, eu me coloco na mesma posição que elas estavam. Às vezes eu era até pior, porque eu não estava muito aberto a esse tipo de coisa. Então foi na verdade, você vai se abrir no tapa. Você vai se abrir, entendeu? Ou vai, não tinha segunda opção. Patologia, página 12, 12ª linha. Poderia explicar nos dias de hoje como se entende a questão do empenamento do espaço-tempo? O empenamento do espaço-tempo é o seguinte, isso é baseado na relatividade de Albert Einstein, e aonde eu tenho que a energia e a massa, elas deformam a malha espaço-tempo. Ou seja, nós não podemos mais pensar em espaços separados de tempo, mas eles estão em conjunto formando a malha espaço-tempo, certo? Então, quando nós temos
uma certa quantidade de energia, ou uma massa, esse espaço ele começa a ser curvado. É como se nós pegássemos, né, um lençol, e esticasse esse lençol, e colocasse uma bola nele. Nós veríamos que esse lençol ele seria deformado pela presença da bola ali. Então, tanto a energia como a matéria, a presença de energia, a presença de matéria nessa malha espaço-tempo faz com que eles se curvam, faz com que eles se empenam, né? Por exemplo, mas isso aí ainda é uma coisa até relativamente fácil de entender. O problema é quando nós temos, por exemplo, né, a singularidade, né, como o buraco negro, onde você tem energia infinita e massa infinita. Então, essa questão de espaço-tempo perde sentido. Não tem como nós falarmos sobre espaço e tempo dentro de um buraco negro, né? Essa questão o empenamento ali é tão grande, a deformação é tão grande, que esse espaço-tempo deixa de ser espaço-tempo, né? Até foi uma pergunta que uma vez fizeram ao Stephen Hawking, e ele disse, né, tem algumas perguntas dentro da física, principalmente vinda de leigos, que é como se perguntasse aonde é o sul do Polo Sul. Eu queria só lembrar uma coisa aqui, mudando um pouquinho de assunto, voltando. Quando tem relação com esse livro aqui. Hoje a professora Mabel falou que o professor Paulo André que deu a ideia dela escrever esse livro sobre o Zéfiro, e aí foram feitas entrevistas com o professor Val. Só que, paralelamente a essas entrevistas, e aí que eu quero chegar para você talvez saber e se situar, foram feitas também entrevistas, que eram quinzenais, do Zéfiro, e quinzenais sobre o EM. Então, a pré-maternologia é exatamente isso, né? O processo da extraterrestriologia, a adaptação do psicossoma, esse planeta e tal. E existe um projeto de livro também para se escrever sobre essa experiência do EM. Então, vale a pena, não sei qual é o seu nível de interesse, mas saber em que pé está isso, ou trocar figurinha com o pessoal da Extracons, que estuda isso. Estou lá. Ah, já está lá? Ah, eu não sabia. Então beleza. Então você está encaminhado e procura ajudar então na publicação desse livro, que aí é o que falta para né, ter a publicação dessa obra. Oi, Gustavo. Aqui você falou lá no início da tertúlia, né, de que a gente tem mais conhecimento sobre os efeitos da gravitação do que sobre as causas, né? E a efeitologia aqui também é uma das seções que está maior. Agora, o que você poderia pensar assim, sobre o efeito da gravitação na consciência em si? Né? Você falou ainda há pouco da ilusão, né? A gente pode pensar em condicionamento. Eu estava aqui pensando também sobre os efeitos opostos. Assim, numa eventualidade, né? Evoluindo, o efeito da libertação, né? Quando a consciência se liberta disso. Mas, enfim... Eu até estava com esperança de encontrar aqui, não sei se cabe uma sugestão. Sim, claro. Porque esse universo dos efeitos da gravitação na consciência, dá até para fazer até uma taxologia disso. Sim, né? É verdade. O que você pensa sobre isso? Eu acho perfeita a ideia, porque existe sim várias implicações do efeito da gravitação sobre a consciência. Uma das maiores que eu vejo é, por exemplo, a sensação de materialidade, a sensação de coerência. Porque se nós pensarmos dentro da física de partículas, essa questão da materialidade ela é muito relativa. Ou seja, num nível, né, quântico, nenhum físico quântico ele vai admitir um fenômeno como algo definido, como algo sim ou não. Na quântica não é assim. As coisas todas são probabilísticas, são estatísticas. Quem define, aí que vem essa questão, que muito entra o que você está perguntando agora. Aí que vem uma questão muito interessante. Dentro da física quântica, a conclusão é que o observador, né, e por observador nós podemos entender a consciência que está observando o fenômeno, esse observador que define o fenômeno. Isso é interessante. Por exemplo, se nós pegarmos, né, as partículas fundamentais, elas são duais. Ora, elas se comportam
ora se comporta como matéria e ora se comporta como energia, né? Ora se comporta como onda, ora se comporta como matéria. Só que esse comportamento depende do observador. Então, se o observador quer enxergar ali matéria, ele vai ver um comportamento de matéria, de um corpo extenso, né? E se o observador quiser fazer o experimento para enxergar o fenômeno como onda, ele vai ver uma onda, né? Dentro dessa questão das micropartículas, como o elétron, né? Como o próton. Então isso é interessante, ou seja, a consciência, isso para os físicos quânticos, isso é um ponto pacífico. O observador, ele é um coautor da realidade. Então nós temos o quê? A física quântica, ela põe de lado aquele mundo primitivo do cartesianismo e da teoria de Newton, aonde o ser humano fosse um observador, aliás, um espectador de um teatro, né? Ou seja, esse teatro é a natureza e o ser humano é um espectador. Mas na realidade, a física quântica, ela muda isso, ela coloca o ser humano como o autor desse teatro, ou o coautor, melhor, o coautor desse teatro. E isso é o mais importante. Olha, aqui, daqui a pouco dá para voltar nesse assunto, mas eu queria esticar um pouco o assunto para depois voltar nisso. Assim, do ponto de vista da assistência extrafísica, assim, que um projetor possa fazer fora do corpo, ou um amparador mesmo, eu tenho estudado aqui uma escala que é assim, né, para ver a relação de um fenômeno extrafísico com o grau de libertação da consciência, enfim, o seu nível evolutivo. Então, tem lá a libertação da gravitação, a capacidade de se autotransfigurar, a autoconsciência da serialidade, da autosserialidade, né? E a possibilidade da pessoa mudar de dimensão na hora que ela quer. Quer dizer, se você for pensar numa consim, você sabe, é difícil uma consim que admita outras vidas, né? Que admita que ela possa vencer a gravidade, que admita que ela possa mudar de dimensão, né? Seja parapsiquicamente ou se projetando, enfim. Esses mesmos problemas acontecem fora do corpo. Então você chega lá, num ambiente pesado, todo mundo achando, conscientes, né, que estão achando que estão vivendo ainda de uma maneira intrafísica. Naquele meio, se você descobre uma que aceita que ela pode volitar, isso já é um sinal de que ela pode estar pronta a começar a se reconhecer como consciência. Então, assim, eu colocaria a gravitação, assim, o efeito de vencer o condicionamento da gravitação, talvez como um primeiro estágio de a consciência ela começar a se ver como consciência. Eu não sei como é que você pensa nisso, assim, de usar esses conhecimentos como um parâmetro de libertação. Aí o que eu queria te perguntar sobre isso é o seguinte, porque isso chega num ponto objetivo, que é, na tua opinião, aonde que a gravidade exerce efeito sobre a consciência e no holossoma? O que é real nisso, o que não é real? Enfim, o condicionamento extrafísico, ele é real ou é a própria consciência que cria? Porque se você vai assistir a outra consciência, o que importa é você saber isso. Onde que você vai tentar atuar? Você vai desfazer uma ilusão dela ou tem alguma coisa que é real naquele condicionamento? Não sei se você entendeu a questão. Na minha opinião, esse condicionamento, ele é puramente de ideia. Ele é monoideísmo, na minha opinião. Porque, veja bem, a consciência, né, ela quando ela chega na cosmovisiologia, ela põe todos os fenômenos físicos no chão. Ou seja, todas essas questões são secundárias. A gravitação, a antigravitação, tudo isso é secundário. Quantos planetas tem no universo? A cosmovisiologia ela é muito maior, porque ela se aproxima muito mais da casa da consciência, do mental soma. Então, isso passa a ser secundário. E, na realidade, nós podemos perceber o seguinte, que o condicionamento que nós temos, né, em relação à dimensão física, ela está ligada a questões do psicossoma. Ela está ligada
a nossa falta a nossa falta de habilidade em lidar com o psicossoma, né? Então, a partir do momento que nós conseguimos, né, dominar o psicossoma, nós nos libertamos dessa dimensão. Nós nos libertamos da dimensão física e principalmente dessa questão do condicionamento, né? Porque, na realidade, não é só, olha, isso é uma coisa interessante, não é só a questão da gravidade, mas você imagina o seguinte, o condicionamento da gravidade está presente em quantos holopensenes hoje no planeta? Por exemplo, se nós formos a uma universidade, certo, de física, todo aquele holopensene não vai admitir a extrafisicalidade. Por quê? Porque ele está condicionado. Ele está condicionado à questão da gravitação. Basicamente isso. E sobre a energia, por exemplo? O sujeito se projeta, ou uma consciência que ainda não passou bem pela segunda dessoma, a gravidade atua ali? Eu não tenho conhecimento, isso é uma questão muito pensando interessante. Com as tuas hipóteses teóricas mesmo, né? Essa energia do energossoma, né? A gravitação, pelo que a gente sente, às vezes você está fora do corpo e às vezes tem momentos em que, até para querer volitar, fica um pouco mais difícil, mesmo com vontade. Então, assim, existiria uma realidade de gravitação em certas dimensões extrafísicas? A primeira pergunta que a gente teria que responder é a seguinte: nessas energias existe massa nelas? Se existir presença de massa, é claro que vai ter efeito gravitacional, mas tem que ver se tem presença de massa. Por exemplo, eu assim, por associação de ideias, eu diria que o ectoplasma, certo? Ele tem massa e ele é energia, uma energia que está impregnada de massa. Então essa energia, ela sofre atração gravitacional, ela sofre efeito gravitacional. Então, até um certo ponto, existe sim um condicionamento energético relacionado à gravidade. Mas, quando o PEN do pensene carrega no PEN, na pensenidade, no mental soma, tanto o SEN e o N fica secundário, né? Ou seja, eles são superados. Professor Gustavo, a teoria das supercordas poderia também abranger o cordão de prata? Que acho que tem a ver com essa pergunta. Sabe-se que este também faz um link entre matéria e energia, porém com enfoque no microcosmo consciencial. Olha, é uma questão extremamente interessante, e que exige muito estudo. Eu, na verdade, a esse respeito, eu estou nos 50%. Entendeu? Em cima do muro. Eu acho que pode ter relação, sim, pode ter, mas ela é muito aberta, né? Eu acho que ainda, por exemplo, as supercordas, ela não foi experimentada ainda, né? Não existe nenhum experimento com supercordas. Então, a primeira coisa que seria necessário seria provar que essas supercordas realmente existem, né? Ou seja, na verdade, dentro da física, nós temos, às vezes, quando nós dizemos que uma coisa existe, não significa que aquilo existe na realidade, mas o modelo que nós construímos sobre aquela realidade funcione. Por exemplo, o átomo, ele nunca foi observado diretamente, certo? As partículas subatômicas nunca foram observadas, mas o modelo experimental, o modelo teórico que nós temos sobre isso aí funciona. Aí que é a questão do mental soma, né? É o modelo que foi feito lá no mental soma, né? Agora, eu acho que em relação a isso, em relação ao cordão de prata, quem tem um estudo mais aprofundado a isso, né? Digamos, não vai usar esses termos que nós usamos aqui, técnico dessa forma, mas com certeza, se essa pessoa que perguntou gostaria de aprofundar no assunto, teria que procurar os livros do Stuart Hameroff, que é um anestesista americano, inclusive ele fez parte daquele filme, né, Quem Somos Nós, e ele estuda exatamente a ligação dentro da mecânica quântica entre os microtúbulos
no cérebro, na rede neural das pessoas, com a questão da extrafisicalidade. Ele faz esse estudo. E ele tem o suporte, né, do físico Roger Penrose, que é considerado hoje o maior nome, né, da física, um físico britânico. Ele até recebeu um título de Sir. Então, eu acho que, para nós, quem está se aproximando disso aí, é esse cara aí, o Stuart Hameroff. Então, seria legal dar uma lida nos livros dele. Ele tem vários livros, e inclusive ele escreveu até tratado sobre isso aí. É uma questão muito interessante. Ele faz a relação entre os microtúbulos com a questão quântica. Então, aonde ele vai falar, na verdade, usando a terminologia dele, ele quer provar a existência da alma. Ele diz que essa informação que as pessoas adquirem durante a vida, quando existe a morte do corpo biológico, essas informações ela entra numa espécie de vácuo quântico, que para nós, que ao longo da história é conhecida como registro acásico, registro acástico. Né? Então seria muito bom, né, dar uma olhada nesse cara aí, ver o que ele escreveu. Aqui, uma coisa que me chamou a atenção é que você manteve uma linha bem centrada no verbete, dentro do universo da abordagem até, assim, até certo ponto intrafísica, mas eu já te conheço um pouco, eu sei que você extrapola isso. Eu queria saber se você tem planos aí de aumentar, expandir esse assunto, né, para especulações em relação à conscienciologia, à própria consciência, porque eu vi que você foi muito disciplinado no verbete. Né? Você se manteve num trilho. Né? Não sei se você teve que se esforçar para isso, porque se deixar, você vai longe. Sim, Eu queria saber o que você pensaria em expandir esse assunto mais para frente. Sim, eu penso em expandir bastante esse assunto, principalmente em tentar extrair da questão da intrafisicalidade, a extrafisicalidade. Mas sempre procurando, né, colocar isso em termos de macro e micro, para tentar chegar na cosmofisiologia. Então, na realidade, eu gosto demais de estudar a cosmofisiologia, a cosmovisão. E tem vários assuntos que poderiam ser estudados, né, e colocados sobre a ótica do paradigma consciencial, para nós chegarmos à cosmofisiologia. Eu tenho, sim, muito interesse, tenho planos para expandir esse assunto, né, e tem até, possivelmente, não sei se a médio ou longo prazo, uma GESCOM, né, abordando isso. Mas, sim. Mas eu percebo que esse verbete ele tem, sim, uma via intrafísica, certo? Mas eu gostaria de chamar a atenção das pessoas que leram esse verbete para o seguinte, sobre essa questão do condicionamento. Por trás disso, nós temos aqui o maior condicionante da intrafisicalidade, a gravitação. É o maior condicionante. Então, se nós aprendermos a vencer esse condicionante, nós temos que estudar, para a gente vencer uma coisa, nós temos que estudar aquela coisa, que é o estudo, que é o que foi feito aqui, né, de uma forma assim, ainda muito preliminar, de uma forma assim, bem sintética. Na verdade, são os primeiros passos, né, do estudo da gravitação. Foi um panorama, isso aqui é um panorama, porque a gravitação hoje já tem livro para se encher várias e várias bibliotecas. Mas, se nós quisermos superar o condicionamento, né, nós temos que entender e superar o principal condicionante, que é a gravitação universal. E do ponto de vista do paradigma consciencial, o mais indicado para fazer essa superação é investir na projetabilidade lúcida. Eu estava lembrando aqui do fascínio assim, de uma criança quando pega, sabe o balão de gás que flutua? Ou então aquele que não é de gás, aquele que a gente enche mesmo respirando, né? É uma brincadeira de ficar batendo, aquele momento que a gente, quando era criança, vivenciava, né, de ver aquilo flutuar, tudo, né? Acho que dá para fazer uma analogia com esse momento que a pessoa está fora do corpo e ela testa, assim, com muita consciência, muita calma, o efeito, a capacidade antigravitacional de volitar. A hora que sobe, a hora que desce, assim, essa conexão estreita entre a vontade e a antigravitação. Assim, esse momento de vivenciar isso, eu acho que tem um fascínio infantil ao mesmo tempo. Você está fora do corpo
e testar. Agora, eu acho que isso tem utilidade na função de desassédio extrafísico, de resgate extrafísico, de fazer lembrar que é consciência. Então, esse momento, ele é fascinante. E, ao mesmo tempo, lembrar disso, vivenciar isso, eu também acho que ajuda a abrir questionamentos assim, para a ciência física em si. Ou seja, que gravitação é essa? Que antigravitação é essa? Assim, essa natureza antigravitacional do... Eu não sei até que ponto a gente pode falar da consciência, do mental soma, do psicossoma, ou seja, aonde que está esse limite entre a gravitação e a antigravitação na manifestação consciencial. Sim. Essa pesquisa aí é fascinante. Agora, isso, na autovivência, dá para brincar com isso, né? Igual quando a pessoa está lá brincando com um balãozinho de gás. Tem uma coisa interessante, que é o seguinte, muitas pessoas, antes de ter uma projeção consciente, né, e isso ocorreu comigo, é começar a ter sonho relacionado a estar levitando no sonho, a estar voando no sonho. Muitas pessoas, antes de ter uma projeção consciente, começam a ter esse tipo de sonho. Ou seja, então, a gente vê que dentro de um estado alterado de consciência, que é o sonho, mas que é um estado de baixíssima lucidez, nós temos os preâmbulos de quebrar esse condicionamento. Isso é uma coisa também muito interessante se estudar e ponderar sobre o assunto. Ô, Gustavo, você fala aqui, acho que tem a ver com esse assunto sobre o antagonismo, projeção da consciência, balão cativo. Você poderia falar sobre isso? Tem a ver com esse... A projeção, o que acontece? Quando as pessoas vão dormir, né, uma parte tem, né, uma projeção consciente, uma projeção, né, mas não é consciente, ela ainda ela não tem lucidez, e uma boa parte fica ali do lado do corpo, como se fosse um balão cativo, né? Isso foi até colocado no Projeciologia. Ela fica ali do lado do corpo, né? Isso é muito comum, às vezes, quando uma pessoa tem algum acidente sério, alguma coisa desse tipo, que ela desfalece, ela fica ali do lado do corpo, como se fosse um balão preso ao corpo. Muitas pessoas, até quando dessomam, se o nível de lucidez dela é muito baixo, ela fica ali do lado do soma, que já foi desativado, preso como se fosse um balão. Isso tem mais a ver com a lucidez ou com o condicionamento? Também que, né, tem... são as duas coisas. Duas faces da moeda, né? Agora aqui, página 13, em Fatologia, primeira linha. Existem indícios físicos conseguidos no grande colisor de Hadron que auxiliem na hipótese do graviton enquanto partícula elementar considerada responsável pela transmissão da força gravitacional, ou ela é uma hipótese somente teórica? Existe sim indícios, mas indícios assim, ainda muito leves sobre isso, né? Sobre o graviton é o quê? O graviton é uma partícula ainda hipotética que seria o responsável pela atração entre os corpos, que seria a gravidade, né? Mas existe sim, e é bem provável que essa partícula, o graviton, em breve ela seja declarada como existente. Poderia nos falar mais sobre a lei da simetria em legislogia? Sim. É uma lei bastante complexa, essa da simetria. Por quê? Porque é o seguinte, no estado inicial do universo, né, segundo a hipótese do Big Bang, existia uma simetria, ou seja, tudo estava num certo ponto, né, numa certa harmonia, coesão, coerência, né, que tudo tinha aquela correspondência exata, né, tudo tinha os seus pares exatos e perfeitos. E a partir do momento que essa simetria foi quebrada, que deu origem ao universo físico, segundo, né, a hipótese do Big Bang. Então, essa quebra de simetria que gerou o universo físico. Mas, o ponto interessante que nós temos que chamar aí é o seguinte, que para você ter simetria, para você ter uma coesão perfeita,
né, você precisa de muita energia. Então, o universo no estado inicial, ele deveria ter muita energia. Só que essa energia, ela era instável, ela não tinha estabilidade. Como eu falei no começo da tertúlia, né, sobre de que a natureza sempre procura voltar para um grau de estabilidade, ela se desestabiliza, mas ela procura um grau mais estável. Então, o universo, para chegar na estabilidade, teve que quebrar essa simetria. E exatamente na hora que quebra essa simetria, certo, que nós temos essas propriedades da matéria, como a atração, força, né, esse tipo de coisa. Então, a gravidade seria, nessa hipótese, o fruto dessa quebra de simetria, dessa quebra de estado de instabilidade, né, inicial. Trazendo essa teoria para a intraconsciencialidade, acho que tem muito a ver essa questão da nossa instabilidade. A gente também está sempre nesse processo, né? A gente vai para a instabilidade, busca, né? Então aí vem também de acordo com a questão do macro e do micro, que é bem interessante essas relações, né? É igual o pessoal antigo falava, né? O que está em cima é igual o que está embaixo, mas exatamente isso. Às vezes, para nós chegarmos, vamos supor, a uma retilinearidade pensênica, nós temos que empregar muita energia, né? E como acontece isso, né? Para trazer para a estabilidade, ter uma instabilidade, né? Então, essas crises que a gente tem de crescimento, elas são, talvez, as instabilidades, né? Que a consciência tem que estar passando por uma... Na materpensenologia, você traz gravitação, força estruturadora. Também, então, atua, né? Ela estrutura. Porque a natureza também busca esse equilíbrio, a gravitação também atua nesse sentido. Sim, ela estrutura tudo, né? Ela estrutura as galáxias, os conglomerados, superconglomerados, estrutura a geomorfologia do planeta Terra, estrutura o clima do planeta, a biosfera, a litosfera, a hidrosfera, ou seja, ela está por trás de tudo. Eu queria, podia expandir, Gustavo, aqui você fala sobre a força gravitacional funcionando como efeito Stirling, usada enquanto combustível para sondas espaciais. Podia falar um pouco mais? Isso é o que está ocorrendo, né, com a sonda Voyager, que foi uma sonda espacial para explorar o sistema solar, mandada, acho que a Voyager 1, se eu não me engano, foi em 1979, no ano do meu nascimento. E o que acontece? Combustível de motor de propulsão, né? Ou seja, basicamente hidrogênio, ele acaba. Você precisa de muito combustível para poder tirar um objeto do planeta Terra. Muito combustível, tanto é que aqueles tanques lá são enormes. Mas, aí o que acontece? A partir do momento que você tira o corpo, ele sai com uma velocidade para o espaço. E pela inércia, né, digamos assim, entre aspas, ele ficaria eternamente naquela velocidade. Então, o que acontece? Tanto as sondas espaciais como os ônibus espaciais, eles aproveitam, né, a força gravitacional, ou seja, esse puxão que a gravidade faz, para acelerar a velocidade deles. Então, por exemplo, a Voyager, quando ela passou por Júpiter, ela foi acelerada em Júpiter, depois foi acelerada em Netuno, depois foi acelerada em Plutão. Então ela saiu com uma velocidade X, e agora atualmente ela parece que a 1 milhão de quilômetros por hora, já tentando sair do sistema solar. Olha só, de 79, são 34 anos, né, que ela está tentando sair do sistema solar e ainda não saiu do sistema solar. É fascinante, né, você pensar nisso, dá um... O Gustavo, ao mesmo tempo que ele esclarece, ele te põe um ponto de interrogação, é muito bom conversar com ele por isso. Você disse há pouco que era avesso a essas ideias. Como chegou à conscienciologia? Qual a sua trajetória até chegar e ler o Projeciologia? Bom,
Na verdade, eu comecei a me interessar sobre a questão da projeção, porque era um paradoxo, porque ao mesmo tempo que eu não acreditava, mas aquilo fazia sentido para mim. Então eu queria estudar, né, mais sobre a questão da projeção. Só que o que acontece, eu fiquei sabendo, né, que tinha o livro Projeciologia, através pesquisando na internet, e eu vi que o livro, né, eu vi, acho que tinha num sebo, naquela livraria de livro de segunda mão. E eu falei, eu quero comprar esse livro, mas lá no sebo estava um preço muito grande, né, porque o livro era o primeiro, acho que era o de 86, era meio que relíquia, era muito caro. Aí depois, ainda de semanas depois, que eu descobri que existia Editares, que eu descobri que existia o Shopcons, e aí eu adquiri o livro, depois eu comecei a assistir as tertúlias, depois eu adquiri outros livros, né? O segundo livro que eu adquiri foi o Nossa Evolução, e foi lá no Nossa Evolução que as ideias começaram, né, que eu vi assim, não, aqui o paradigma consciencial tem exatamente o que eu não achei nos meus 5 anos dentro das bibliotecas da Unicamp, dentro das bibliotecas da USP. Ou seja, eu vi um monte de coisa, um monte de filósofos, um monte de teoria, um monte disso, um monte daquilo. E nada que eu tinha visto lá era satisfatório. Aí quando eu comecei a estudar, eu falei, não, isso aqui é realmente muito satisfatório. Gustavo, né? Eu estou intrigada com o segundo efeito, na efeitologia, é o efeito da sensação de peso corporal, né? Porque aqui no mundo físico o peso corporal é real, né? Agora você coloca assim, efeito da sensação de peso corporal. Né? Eu queria saber também se tem relação com a massa corporal, né? Como que é essa questão aí? Bom, na realidade, o que nós chamamos de peso, certo? É a sensação do quê? Da nossa massa sendo acelerada em direção ao centro de massa da Terra. Né? Então, nós estamos sendo acelerados. Então, esse é a sensação de peso, de massa. Agora, é interessante isso, porque se você entrar num carro e o carro for acelerado, você vai ter essa sensação de peso também. Então, dependendo da aceleração, se for muito alta, a sua sensação de peso, vamos supor, uma pessoa que pesa 60 quilos, dependendo da aceleração que eu vou ter nesse carro, a sensação que ela vai ter é que ela pesa 200 quilos, ou muito mais. Então, existe uma relação, e foi isso que o próprio Einstein observou, entre a aceleração e a gravidade. Também, assim, acho que talvez não tenha nada a ver, mas em termos de saúde, tem diferença, né? Você ter a massa muscular e gorduras, né? Não é isso? Sim. Isso também influencia nessa percepção? Como é que... Qualidade do peso, né? Não, eu acho, olha, eu não tenho exemplarismo para dizer sobre isso, mas eu creio que sim, eu creio que a questão da perda de peso corporal, ela ajuda ao descondicionamento da intrafisicalidade. Inclusive na higiene consciencial, né, na pensênica ajuda, né? Porque, veja bem, uma pessoa muito pesada, né, toda hora o cérebro dela vai estar processando aquela informação de que tem coisa puxando ela, né? Alguma coisa puxando ela. A respiração dela está ruim, porque tem obstáculos que é o próprio peso dela na respiração. Agora, Gustavo, você colocou aqui na interdisciplinologia, terceira especialidade, a antiprojeciologia. Isso você quis chamar a atenção desse povo que estuda isso e não dá valor para a projeciologia, ou foi uma outra abordagem? Entendeu? Entendi. A antiprojeciologia está totalmente ligada à questão do condicionamento, né, que nós temos aqui na dimensão intrafísica. Então, é até interessante, porque tanto o condicionante, que é a gravitação, como as pessoas que estudam esse condicionante, né, que são os físicos e os cosmólogos,
eles não dão, né, eles nunca viram nada sobre a questão da projeciologia. Eles nunca tiveram contato com a projeciologia. Então, na verdade, quando eles são apresentados a questão da projeciologia, eles rejeitam. Então, eles rejeitam usando um argumento anti-projeciologia, né? E aqui em ciclologia, o segundo ciclo pedológico. Ciclo pedológico é o ciclo que ocorre no solo, né? Ou seja, o solo ele se origina de uma rocha-mãe, que ao longo do tempo se desagrega, né? Então, existe atuação da gravidade em várias coisas relacionadas à pedologia. Pedologia que é estudo de solos. A primeira, que é a questão da desagregação, né, da rocha-mãe, do assentamento dela formando o solo. A outra são as migrações que ocorrem dentro do solo, como a migração da argila do horizonte A para o horizonte B, a migração de nutrientes da própria água, e, enfim, uma série de fenômenos que ocorrem no solo são causados pela gravidade. Gustavo, aqui na antagonismologia, se você puder falar sobre, aqui na página 14, o antagonismo gravitacional, energia escura. Poderia comentar? Isso é uma hipótese, né? Porque, ao mesmo tempo que a gravitação ela é uma força, né? Como foi definida aqui até na sinonimologia, uma força atratora, uma força de convergência, uma força centrípeta, né? A pergunta que os cosmólogos diziam é o seguinte: se eu tenho a gravitação, que é uma força atratora, por que o universo está em expansão? Né? Por que o universo está se expandindo? Aliás, está acelerando essa expansão. Né? Aí que está. Aí entra a hipótese deles de que existe uma força chamada força escura, porque ela é desconhecida, que está causando essa expansão e a aceleração dessa expansão. Gustavo, nesse ponto, a energia escura, alguma chance, né, disso ser realmente o universo extrafísico? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque, inclusive, a relação parece é próximo de 9, não é algo assim? Não, na verdade, a relação com a massa escura. Com a matéria existe escura. A matéria escura. Né? Existem as duas coisas. Existe tanto a matéria escura como a força escura. Desculpa. Sim, eu acho que sim. Eu acho que é por aí. Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que não tem muito a ver, mas fica na nossa memória aquilo que o professor Valdo fala, que tem 9 com Ciex, forma com Sim, essa relação de número de existência. Eu falei, quando eu tomei conhecimento assim, dessas hipóteses, né, da matéria escura e de que haveriam outros universos numa massa de 9, eu falei, opa, isso aí. A massa, por exemplo, aquilo que nós temos, né, do universo observável, a massa do universo observável é muito menor do que a massa total do universo. Isso aí a física isso é ponto pacífico para a física. Esse caminho pela física convencional talvez seja um caminho que leve pelo menos a se hipotetizar a existência das multidimensões, né? Sim, sim. Você tem alguma atualidade sobre isso, não? Não, olha, existem alguns autores, né, que estão tentando casar as coisas, né? Um deles é igual o citado lá, o Stuart Hameroff, né? E existem outros, né? O William Billman, apesar de que o William Billman ele não fez nos livros dele um estudo muito profundo sobre a questão da cosmologia, né? O William Billman é aquele projetor, né, que tem lá o livro, vários livros, né, sobre projeção. Mas tem outros. Esse cara é muito bom. Né? Tem outros, por exemplo, se nós pegarmos o Capra, né? O Capra, aquele indiano que escreveu também o Universo Autoconsciente, que é físico, esqueci o nome dele, né? Mas ele é físico, ele inclusive está naquele filme também, né? O Quem Somos Nós. É o Ken Wilber? Hã? Ken Wilber, não O Universo Autoconsciente, é um físico indiano. Amit Goswami. Isso, Amit Goswami, exatamente, né?
Agora eu lembrei de uma coisa aqui muito importante, que era um nome que tinha me fugido da cabeça. O princípio que eu tinha dito era princípio antrópico, que é um princípio dentro da física, né, que alguns físicos compartilham, de que as leis da física, elas seguiram um certo princípio de possibilitar a existência da vida biológica. Se chama princípio antrópico. Esse princípio é muito interessante. Parabenizo e agradeço meu ex-aluno Gustavo Carvalho pela produção científica que agora nos disponibiliza. Uma importante tarefa de esclarecimento. Meu enérgico abraço. É do Abílio de Azevedo. Um grande abraço para o professor Abílio também, uma pessoa extraordinária, né? Ele é um professor inspirador. Eu posso dizer que ele foi o melhor professor que eu tive em toda a minha vida. E ele que me inspirou, né, para fazer geografia, fazer bacharelado em geografia, porque ele foi um exemplo, ele sempre foi um exemplo de geógrafo, um exemplo de professor, um exemplo de pensador. E eu gostaria de ter, assim, 10% da autodeterminação que o professor Abílio tem. Ele é fora de série. Muito bacana. A gente quer que essa autodeterminação vire novos verbetes, né? Vire livros, GESCONs, para continuar esse esclarecimento que ele está aí agradecendo. A gente te agradece muito, agradece a presença de vocês aqui, dos teletertulianos, e chama os comerciais, por favor. Professor Pedro, vamos às pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 12 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 20 perguntas online. Hoje nós teremos o recado do professor Eduardo Martins sobre o curso Higiene Consciencial e depois eu vou fazer o convite para o SCP-2 em Saquarema. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar vocês para o curso Higiene Consciencial. Eu peguei o finalzinho aqui da tertúlia e me chamou a atenção a questão do tema, né? Obviamente, sobre a questão do cosmos. E dentro da temática da higiene consciencial, uma das coisas que a gente fala muito no curso é que a ortopensenidade, a pessoa se sentir bem consigo mesmo, é a forma dela se conectar com o macrocosmos. Isso é colocado no curso. Então, se nós somos um microcosmos, como nós podemos nos conectar melhor com a questão macrocósmica? Ou seja, a pessoa está no fluxo, vivenciar as sincronicidades sadias e partir para um nível de concretude maior da proexis em outro patamar. Além desse assunto, a gente vai tratar de questões bem importantes, como, por exemplo, as distorções cognitivas, que é aquelas ideias que a pessoa tem, que vem junto com crenças, e ela acaba distorcendo a interpretação que faz de si mesmo e da própria realidade. Como lidar com isso? Como identificar essas distorções? E um tema principal dentro da higiene consciencial, que a gente chama de padrão homeostático de referência, né, que é aquela condição homeostática prévia. A medicina, ela se fundamenta nisso, né? Primeiro a gente precisa conhecer o homeostático, o que é o saudável, para quando se deparar com a doença, poder fazer um contraponto. Então o curso ele objetiva ajudar o aluno a perceber e sentir essa homeostase, sentir esse bem-estar, para que ele possa replicar isso no seu dia a dia. Tá? São 3 dias de curso, começa na sexta-feira que vem, às 3 da tarde, vai até o domingo, e nós teremos um campo no domingo de manhã, que é o campo homeostático de asepsia intraconsciencial, justamente para ajudar o aluno a perceber essa homeostase, esse bem-estar. Com essa referência homeostática, ela evita, ela começa a fazer a profilaxia de períodos conturbados ou de distorções no dia a dia e nas pressões que são comuns, né, essas pressões diárias que todo intermissivista sente na sua execução sadia da programação existencial. Então no próximo fim de semana, sexta, sábado e domingo, começa às 3 horas da tarde. As inscrições são aqui no CAEC e a gente está aguardando vocês lá, eu e o professor Rui Bueno. Obrigado. Bom, o meu convite é para o SCP-2 em Saquarema, nos dias 19 a 21 de setembro, com a professora Epicom, professora Mabel Teles.
Eu chamo a atenção especial para vocês nesse SCP-2, onde a professora Mabel estreia, em função de ela ter lançado hoje o livro sobre o Zéfiro e de ela estar acompanhando, nesses últimos anos, o professor Valdo e a paralencologia, que está presente aqui no tertuliário, nas mini-tertúlias principalmente. O professor Valdo até fala, não, é a turma da Mabel. Então, eu vejo que é uma oportunidade, uma vez que o SCP-2 é um portal interdimensional, de nós podermos estreitar os nossos links com essa paralencologia. Então, fica o nosso convite para a estreia da professora Mabel, no Rio de Janeiro, de 19 a 21 de setembro. Bom, o verbete de amanhã será projetiometria, a especialidade projeciologia, com a verbetógrafa Tatiana Lopes de Freitas. Obrigado a todos pela presença e tenham um bom fim de semana.